No passado, a produção era artesanal, lenta e restrita a pequenos mercados. Hoje vivemos em um mundo conectado, com tecnologias avançadas que transformam nossas vidas diariamente. Assim como a revolução digital está moldando o presente, a revolução industrial foi o ponto de virada que levou a humanidade a abandonar o trabalho manual em favor das máquinas, mudando para sempre a economia, a sociedade e a relação com o progresso. Entender esse período é essencial para compreender como chegamos até aqui e os desafios que ainda enfrentamos. E é justamente por isso que nesse vídeo vamos falar sobre a Revolução Industrial. Bem-vindos a mais um vídeo onde exploraremos os momentos históricos que transformaram a humanidade. Hoje vamos falar sobre um dos períodos mais marcantes e revolucionários da história, a Revolução Industrial. Esse fenômeno não apenas mudou a forma como trabalhamos, mas impactou profundamente a economia, a sociedade e a maneira como enxergamos o progresso. Então prepare-se, porque essa viagem histórica vai muito além das máquinas e das fábricas. A Revolução Industrial teve início na Inglaterra, no final do século XVIII, por volta de 1760, e se estendeu até o século XIX, quando alcançou outras partes do mundo, como os Estados Unidos, Alemanha, França e Japão. Mas por que esse processo começou justamente na Inglaterra? Existem diversos fatores que explicam isso. Primeiramente, a Inglaterra possuía recursos naturais abundantes, como carvão e ferro, que eram indispensáveis para a construção e funcionamento de novas máquinas industriais. Além disso, o país estava em uma posição econômica privilegiada, com um comércio colonial altamente lucrativo que gerava capital para investir em inovações tecnológicas. Não podemos esquecer que o contexto político e social da Inglaterra era estável, com leis que incentivavam o comércio e protegiam a propriedade privada, criando um ambiente ideal para que a indústria florescesse. Antes da Revolução Industrial, a produção era feita de forma artesanal. Cada item era fabricado manualmente, com ferramentas simples, o que tornava os processos lentos e caros. A chegada das máquinas, como a máquina a vapor, mudou completamente esse cenário. Essa invenção, aprimorada por James Watt, tornou possível movimentar grandes equipamentos com eficiência, aumentando a capacidade de produção em uma escala jamais vista. As primeiras indústrias a se beneficiarem dessas inovações foram as textéis, que passaram a produzir tecidos em massa, revolucionando o mercado e tornando os produtos mais acessíveis para a população. Com a expansão das indústrias, veio a necessidade de transportar matérias-primas e produtos acabados de maneira mais rápida e eficiente. Isso impulsionou a criação de sistemas de transportes inovadores, como ferrovias e navios a vapor. As ferrovias, por exemplo, encurtaram distâncias, conectaram cidades e abriram novos mercados, enquanto os navios a vapor facilitaram o comércio internacional. Essa revolução nos transportes foi um dos pilares para o crescimento do comércio global, que se tornou mais dinâmico e integrado. No entanto, a Revolução Industrial não causou apenas avanços, ela também causou profundas transformações sociais, muitas vezes acompanhadas de graves problemas. Com o surgimento das fábricas, milhões de pessoas migraram do campo para as cidades, em busca de emprego. Esse processo de urbanização foi rápido e desordenado, resultando no crescimento de grandes centros urbanos como Londres, Manchester e Liverpool. Essas cidades se tornaram superlotadas, com bairros operários onde as condições de vida eram precárias. As ruas eram estreitas e sujas, não havia sistemas de saneamento básico adequados e as doenças se espalhavam com facilidade. Muito parecido sobre outro vídeo aqui do canal, sobre a peste negra. Se você quiser ver, tá aí no card. As fábricas da Revolução Industrial eram ambientes hostis e insalubres. Construídas em grandes galpões, tinham pouca iluminação natural e péssima ventilação. O ar ficava carregado de fuligem, poeira e fumaça das máquinas a vapor, dificultando assim a respiração dos trabalhadores. O barulho ensurdecedor das engrenagens e teares não parava, criando um ambiente de trabalho extremamente desgastante. Além disso, não havia preocupação com a segurança. Os operários precisavam se adaptar às máquinas perigosas, que frequentemente causavam acidentes graves. Os trabalhadores, por outro lado, enfrentavam jornadas cansativas, que variavam entre 12 a 16 horas por dia, com poucas pausas. O salário era baixo e muitas vezes era insuficiente de garantir uma vida digna. A necessidade de mão de obra barata fez com que mulheres e crianças fossem amplamente empregadas, recebendo menos do que homens. Crianças, algumas com menos de 5 anos, trabalhavam em espaços apertados e realizavam tarefas perigosas, como limpar engrenagens em movimento ou carregar materiais pesados.
Essa exploração gerava impactos severos na saúde física e mental dos trabalhadores. É nessas horas que você percebe o quão pesado era essa época. Além da longa carga horária e dos riscos constantes, as condições sanitárias eram precárias. Muitas fábricas não possuíam banheiros adequados nem áreas para descanso. As doenças respiratórias eram comuns, causadas pela exposição prolongada à poeira e aos produtos químicos utilizados na produção. Os acidentes de trabalho eram frequentes, já que as máquinas não tinham dispositivo de segurança e um simples descuido poderia resultar em ferimentos graves ou até mesmo a morte. Mesmo assim, a pressão para manter a produção fazia com que os operários voltassem ao trabalho rapidamente, sem direito a atendimento médico adequado. Diante de toda essa exploração extrema, começaram a surgir movimentos de resistência. No início, qualquer tentativa de protesto era duramente reprimida pelos patrões e pelo governo. No entanto, com o tempo, os trabalhadores passaram a se organizar, formando sindicatos e lutando por melhores condições. As pressões sociais levaram à criação das primeiras leis trabalhistas, reduzindo as jornadas de trabalho e proibindo o emprego infantil. Esse processo foi lento, mas marcou o início de uma transformação que trouxe mais direito e proteção aos operários. A Revolução Industrial provocou uma transformação econômica sem precedentes. Antes, a produção era baseada no trabalho artesanal e na agricultura de subsistência. Com a mecanização, as fábricas passaram a produzir em larga escala, reduzindo custos e aumentando a oferta de mercadorias. Isso levou à consolidação do capitalismo industrial, onde o lucro e a competitividade passaram a dominar as relações econômicas. A demanda por matérias-primas cresceu, impulsionando a exploração de recursos naturais e a expansão do comércio global. E foi assim que nasceu o ritmo frenético do trabalho, ou como eu gosto de chamar, o início da vida sem tempo para fazer um cafezinho tranquilo. Tá bom, essa piada foi uma merda. O sistema de trabalho mudou. Com a introdução das máquinas, muitas profissões artesanais desapareceram, e os trabalhadores passaram a depender dos salários pagos pelas indústrias. A desigualdade social se acentuou, pois os donos de fábricas enriqueceram rapidamente, enquanto os operários recebiam baixos salários e enfrentavam condições de trabalho precárias. O crescimento das cidades industriais gerou novos mercados consumidores, estimulando a criação de bancos, companhias de transporte e redes de comércio. A industrialização também impulsionou o surgimento de novas potências econômicas. Países como Inglaterra, França e Alemanha se destacaram na produção industrial, enquanto outras regiões do mundo foram exploradas como fornecedoras de matérias-primas e mercados consumidores. Isso intensificou o imperialismo, levando as nações industrializadas a buscarem colônias na África, na Ásia e na América para garantir recursos e expandir seu comércio. Essa nova ordem econômica aumentou a interdependência entre os países e abriu caminho para o sistema financeiro global que conhecemos hoje. Ok, a gente já falou sobre um monte de coisas, mas como era trabalhar dentro das fábricas? As condições de trabalho na Revolução Industrial eram extremamente precárias. As fábricas eram ambientes sujos, mal ventilados e perigosos, onde os operários passavam longas horas em atividades repetitivas. O barulho constante das máquinas e a exposição a produtos químicos nocivos não tornaram apenas o trabalho exaustivo, mas prejudicial à saúde. E além disso, não havia qualquer tipo de equipamento de segurança, aumentando o risco de acidentes graves, como amputações e queimaduras. A jornada de trabalho era excessiva, variando de 12 a 16 horas por dia, e com poucos intervalos para descanso. O salário era baixíssimo, mal permitindo a sobrevivência dos trabalhadores e de suas famílias. Mulheres e crianças também eram amplamente empregadas, recebendo remunerações ainda menores. As crianças, por serem pequenas, eram colocadas em tarefas perigosas, como limpar engrenagens em funcionamento ou trabalhar em túneis estreitos nas minas de carvão. A ausência de direitos trabalhistas fazia com que os operários não tivessem proteção contra dimensões arbitrárias ou exploração extrema. Muitos adoeciam devido às condições insalubres e não recebiam qualquer assistência médica. Com o tempo, surgiram movimentos operários que lutaram por maiorias, resultando na criação das primeiras leis trabalhistas, que reduziram a jornada de trabalho e proibiram o emprego infantil.
Essas mudanças foram essenciais para transformar o ambiente de trabalho e garantir mais dignidade aos trabalhadores. E mesmo com essas primeiras conquistas, as condições de trabalho continuaram difíceis por muitos anos. Oh, vidinha de m... As fábricas resistiam a implementar melhorias, pois isso significaria aumento de custos para os patrões. Greves e protestos passaram a se tornar mais frequentes, muitas vezes sendo duramente reprimidos pelas autoridades. Eu vou sumir, chat, eu vou sumir que eu não tá aguentando não, chat. É muito hater, muita zoação. Os operários começaram a se organizar em sindicatos, exigindo salários justos, redução da jornada e melhores condições de trabalho. Além disso, o avanço da industrialização fez com que novas leis fossem criadas para regulamentar o trabalho. A obrigatoriedade da educação infantil ajudou a reduzir o emprego das crianças nas fábricas, enquanto a introdução de normas de segurança começou a diminuir os acidentes de trabalho. Com o tempo, benefícios como descanso semanal e seguros contra acidentes foram implementados, proporcionando uma vida mais digna aos trabalhadores. Essas mudanças marcaram o início de um longo processo de conquistas que, ainda hoje, continuam sendo debatidas e aprimoradas. A Revolução Industrial não apenas mudou as cidades, mas também os campos. Com a mecanização da agricultura, ferramentas manuais foram substituídas por máquinas como tratores, colheitadeiras e semeadeiras, aumentando a produtividade e reduzindo a necessidade de mão de obra. Esse processo permitiu a produção em larga escala, garantindo mais alimentos para abastecer as cidades em crescimento. No entanto, a mecanização também gerou desemprego no campo. Os pequenos agricultores não tinham condições de competir com máquinas modernas, forçando muitas famílias a abandonarem suas terras. Esse fenômeno, conhecido como êxodo rural, levou milhões de pessoas a migrarem para os centros urbanos em busca de trabalho nas fábricas, contribuindo para a rápida urbanização. O impacto na produção de alimentos foi significativo. Se por um lado a mecanização aumentou a oferta de produtos agrícolas, por outro lado a concentração de terras nas mãos de grandes proprietários criou a desigualdade. O uso intensivo de técnicas modernas também trouxe desafios ambientais, como a degradação do solo e o uso excessivo de fertilizantes químicos. Assim, a Revolução Industrial transformou a agricultura, impulsionando a produção, mas também gerando novos problemas sociais e ambientais. Outra consequência do êxodo rural foi a superlotação das cidades industriais. Com a chegada de um grande número de camponeses em busca de emprego, as áreas urbanas cresceram bagunçadamente, resultando em bairros pobres e condições precárias de moradia. Muitos ex-trabalhadores rurais passaram a viver em cortiços e favelas, enfrentando falta de saneamento básico, doenças e desemprego. A competição por trabalho também fez com que os salários nas fábricas mantivessem baixos, agravando a desigualdade social. Além disso, a modernização da agricultura mudou o perfil da produção de alimentos. Antes, os pequenos agricultores cultivavam para o consumo próprio e para abastecer mercados locais. Com a mecanização, a produção passou a ser voltada para o comércio em larga escala, beneficiando grandes proprietários e empresas agroindustriais. Isso ajudou a garantir o abastecimento das cidades, mas também tornou os alimentos uma mercadoria controlada por poucos, aumentando a dependência da população em relação às grandes indústrias do setor. O final da Revolução Industrial não foi um evento único e definido, mas sim um processo gradual de transformação econômica, social e tecnológica. À medida que novas invenções surgiam, como a eletricidade e os motores a combustão, a indústria passou por uma nova fase de modernização. As fábricas se tornaram mais eficientes e a produção em larga escala se expandiu para diversos setores, assim dando início à tão conhecida Segunda Revolução Industrial, no final do século XIX. As condições de trabalho começaram a melhorar lentamente com a criação de leis trabalhistas. Jornadas de trabalho foram reduzidas, o emprego infantil foi limitado e os primeiros direitos dos trabalhadores começaram a ser reconhecidos. Os sindicatos tiveram um papel essencial nesse processo, organizando greves e pressionando governos e patrões por melhores salários e condições de trabalho. Outro grande impacto do fim da Revolução Industrial foi a consolidação do capitalismo moderno. Empresas cresceram e se tornaram grandes corporações, expandindo seus negócios para outros países. A globalização começou a tomar forma com o comércio internacional se fortalecendo. Embora a Revolução Industrial tenha encerrado a sua fase inicial, suas consequências continuaram moldando a sociedade, influenciando a economia, a urbanização e o avanço tecnológico nos séculos seguintes. A sociedade mudou muito, as cidades cresceram rápido e o consumo virou algo muito importante para as pessoas. Com melhores condições de trabalho, mais gente passou a ter acesso a coisas que antes eram só para os ricos. Mas a industrialização também trouxe problemas sociais e ambientais, gerando debates sobre sustentabilidade e direitos dos trabalhadores, que existem até hoje. Então é isso, esse foi mais um vídeo aqui do canal. Caso você tenha gostado, por favor, clique no botão do like aí embaixo porque ajuda demais. Foi um vídeo mais longo do que o normal e eu não sei se vocês possam ter gostado disso, mas o assunto é muito grande.
Outro fato é que eu falei sobre a primeira revolução, mas ainda existem mais 3. Então caso vocês queiram que eu faça outro vídeo falando sobre as 3, é só comentar aí embaixo. Muito obrigado a você que assistiu até aqui e tchau!